Transmissor de áudio e vídeo com componentes discretos, parte 2. Então, pessoal, vamos fazer uma breve análise desse circuito. Deixa eu tentar estabilizar um pouquinho aqui a imagem. Então, aqui nós temos algumas etapas. Eu tinha colocado aqui são 7 etapas, mas na realidade são 8 etapas. Nós temos a etapa osciladora, primeiro dobrador de frequência, é um amplificador dobrador, segunda etapa dobradora de frequência, terceira etapa dobradora de frequência e uma etapa amplificadora de baixa potência, um acoplamento direto para a saída ou comutável. Então até aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estágios. E nós temos uma etapa intercambiável, ou seja, comutável nesse circuito, para um amplificador de potência um pouco maior, que no caso aqui seria de 5 watts. Então seria esse daqui, o PA, né? Power Amplifier Station, de 420 a 500 MHz. Nós temos a etapa moduladora de áudio. Então, terá a sexta etapa e a etapa moduladora de vídeo, sétima etapa. Então eu não tinha contado com essa etapa do PA, né? Com ela dá 8 etapas. Eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, a alimentação está fora do circuito, porque quando você tem um transmissor de RF ou de radiofrequência, o ideal é que a etapa de alimentação ela fique isolada e blindada para não causar indução por causa do transformador, né, do trafo que você vai usar. Então ele pode causar indução no circuito. E quando você projeta um circuito desse, assim, aparentemente é fácil, é simples. Um circuito desse aqui, dá para entender todas as etapas de forma simples, prática. Só que quando você vai fazer isso na prática, você tem uma série de fatores que devem ser considerados. Por exemplo, para um projetista que está acostumado a usar software, mas se ele não tiver costume em radiofrequência, uma coisa que pode acontecer é a pessoa fazer, né, esse dobrador de frequência colocando uma etapa do lado da outra, colocando elas em paralelo. Se as bobinas ficarem próximas ou em paralelo, o que é que pode acontecer? O circuito, o indutor, ele pode, né, causar indução, né? Pode haver um acoplamento indutivo entre os indutores. E o que isso vai causar? Vai fazer com que o seu circuito fique deficiente e não funcione de forma correta. Outro problema de se usar um software para projetar esse circuito é que se as trilhas de frequência, onde vai passar o sinal, se elas ficarem muito finas, né, em relação ao terra, o que pode acontecer? Pode haver capacitância parasita, porque quando você gera um sinal de alta frequência e você está usando mesmo a placa de fibra de vidro, ela tem um isolamento dielétrico melhor do que a placa de fenolete. Mas pode acontecer. Quando você gera uma alta frequência, a tendência do sinal é caminhar, ou seja, passar nesse condutor dielétrico, que no caso aí seria a placa de fibra de vidro ou a fenolite. E ele vai caminhar, o sinal vai caminhar por cima dos componentes. Então, se você não tiver um bom isolamento dielétrico, então seu circuito pode ficar comprometido por causa de instabilidade. Se você fizer as placas muito grossas, as trilhas de sinal muito grossas,
você vai estar adicionando, né, junto com os indutores que tiver no circuito. Aqui são choques de RF, mas os indutores que estão no circuito vai ter uma indutância adicionada, o que vai mudar completamente a frequência. Então você precisa ir montando o circuito, as etapas, e medindo no frequencímetro e ir ajustando a frequência que você quer amplificar de forma que ela saia dobrada no final, de forma que ela seja dobrada realmente de fato, porque senão no final você vai ter um circuito oscilando, amplificando fora da faixa e você não vai saber onde está o problema, não vai ter imagem, né, no canal. Se não tiver imagem, consequentemente o seu circuito está comprometido. Estes são alguns dos problemas, né? Quando você vai projetar um circuito desse daqui, utilizando software. Então, mesmo para projetistas experientes. Então, uma forma que é usado, muito utilizado, são placas espelhadas, né? E a montagem dos componentes no estilo Manhattan. Por quê? Você vai ter um melhor isolamento dielétrico, a placa ela não vai oxidar com o tempo, o cobre não vai oxidar com o tempo por causa da camada de estanho que é passado sobre a placa. E você tem as bobinas, deixa eu falar um pouquinho sobre a importância dessa indutância adicional no circuito. Para circuitos de VHF, por exemplo, você pode fazer os indutores, né, fazendo voltas em espiras de bobina, de fio, aliás, desculpe, em espiras de fio, né, de fio de cobre mesmo. Quando você tem um oscilador em um circuito de UHF, como é no caso aqui, que vai operar na faixa de UHF, já acontece outro problema. Às vezes, antigamente, o que eles faziam? Utilizavam as próprias trilhas do circuito, né? Já contando a indutância característica do circuito. Então, para o UHF, então isso muda um pouquinho. E à medida que a frequência vai subindo, por exemplo, quando você chega lá na faixa das microondas, o que eles utilizam? Já não utiliza mais indutores e nem capacitores para sintonizar, mas utiliza as cavidades ressonantes, né? Utiliza alguns pontos dentro dessa cavidade ressonante para rebater o sinal, de forma que vai levar esse sinal para guias de onda, para não modificar as características do sinal da frequência que está sendo trabalhada. Então, pessoal, é muito importante prestar atenção nesses detalhes na hora de projetar esses circuitos de RF. Parece ser simples, mas na verdade é um pouco complicado. Aqui, por exemplo, tem um ferrite. Tem ferrites, né, aqui nesses resistores. Porque à medida que o sinal vai se elevando aqui, o terminal do componente ele vai agir como antena, causando, né, instabilidade na bobina, né, no indutor, ou na etapa seguinte, ou vai irradiar, né, frequência, sinal dentro do próprio circuito, causando instabilidade. Então aqui o projetista ele fez questão de colocar ferrites, né, nos resistores que polarizam a base dos transistores. Por quê? Fazendo dessa forma, você vai evitar com que o terminal desse resistor que ele se comporte como antena e irradie o sinal dentro do próprio circuito, causando essa instabilidade, modificando as características dessa frequência. Então, um circuito desse precisa ser bem filtrado, tanto na fonte de alimentação, quanto ter esses cuidados, né, adicionais. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem mais algumas coisas que dá para a gente falar aqui dentro. Por exemplo, a etapa osciladora de 4 MHz. Não vai dar tempo de falar porque o vídeo vai ficar um pouco grande.
etapa moduladora de vídeo. Tem outros projetos aqui, utilizando vários transistores. Eu tenho 3 projetos semelhantes. O que muda é a etapa de PA, né? A forma de filtro na saída e os transistores aqui de modulação de vídeo, que usam um PNP e um NPN aqui no caso.